mais uma videoaula hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a solução de problemas ambientais, tudo bem? Bom, o ideal para a gente ter uma vida sustentável no nosso planeta é se a gente conseguisse viver sem gerar grandes impactos ali no meio ambiente, sem interferir no desenvolvimento de outras espécies, como os animais e as plantas, tá? Só que desde os tempos remotos, os seres vivos eles vêm interagindo com a natureza, muitas vezes direta ou indiretamente, e isso pode acabar ocasionando a extinção de algumas espécies, a degradação de alguns ecossistemas, a contaminação do ar, da água e do solo. Como a gente vem conversando nas nossas últimas aulas, né? As nossas ações têm consequências, então a gente tem que estar sempre se precavendo e tentando tomar atitudes mais sustentáveis para preservar o ambiente e os recursos naturais. Tudo bem? Então, da mesma maneira que a gente conversou, a solução desses problemas ambientais, elas vão depender de ações individuais e também de ações coletivas, como, por exemplo, mudanças de hábitos e o desenvolvimento de novas formas de interação com a natureza, tá? A conservação desses recursos naturais e da vida dos seres humanos na Terra, ele vai estar relacionado com a manutenção dos ecossistemas e dos seus componentes bióticos e abióticos, tá? Bom, é importante a gente destacar aqui que cada ação humana pode ter um impacto considerável no ambiente de maneira global, que nem a gente já vem conversando. Só estou reforçando essa ideia aqui para vocês, tá? Por exemplo, se eu retiro a vegetação de uma região, eu posso reduzir a formação de chuvas, eu posso acabar secando nascentes e até diminuir a infiltração de água para os lençóis subterrâneos. Tá? Então, tudo isso tem consequência. Como eu falei para vocês, eu estou repetindo aqui. A gente tem que pensar de maneira sustentável. O que eu posso fazer para preservar os recursos que eu tenho hoje e garantir que a geração futura ela tenha as mesmas condições de sobrevivência que eu tenho hoje, tá? Então, o que acontece? Muitas das ações para combater os problemas ambientais, elas são individuais, como a gente falou. O que a gente pode fazer? Né? Aquelas pequenas ações que a gente tem, que a gente pode fazer na nossa própria casa. Evitar o consumo exacerbado ali, né? Você comprar coisas desnecessariamente, você reduzir o consumo de energia e água, utilizar meios de transporte que não são tão poluentes, como, por exemplo, a bicicleta, ou até mesmo se você dirige, né? Oferecer carona para você diminuir o número de carros na rua, tá? Então, muitas dessas ações, elas, para combater esses problemas ambientais, elas são individuais, tá? Mas também tem algumas ações que são de responsabilidade coletiva. Isso aí vai envolver principalmente decisões governamentais, como elaboração de projetos e aprovação de leis que protejam o meio ambiente. Tudo bem? Então, a gente vai falar mais precisamente disso agora. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as políticas públicas. O que é isso de políticas públicas? São ações, atividades e programas desenvolvidos pelo governo e podem ou não ser em conjunto com outras instituições. Mas quais são os objetivos dessas ações, dessas atividades? O objetivo é assegurar direitos aos cidadãos e de melhorar as condições de vida, tanto pessoal quanto em sociedade. Ou seja, a conservação do meio ambiente é uma forma de assegurar aos cidadãos o direito à qualidade de vida. Então, é uma das questões que são abordadas nas políticas públicas, tá? E aí, essas ações políticas, elas firmam um modelo de desenvolvimento que garanta a vida no presente, sem destruir os recursos necessários às gerações futuras, que nem a gente tem falado esse tempo todo, tá? Dentro desse contexto, a gente tem a nossa Constituição Federal de 1988, tá? Na Constituição, a gente assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe, tanto para o Estado quanto para os cidadãos, o dever de proteção e conservação para as gerações futuras, considerando a relevância, né, que a proteção do meio ambiente tem em relação à proteção da vida humana. Como eu falei para vocês, a gente depende do meio ambiente. Então, se a gente não proteger, se a gente não conservar, a gente não vai ter. Então, a Constituição vem para garantir isso. Tudo bem? Então, de uma maneira geral, a Constituição ela vai impor o dever de defender e preservar o meio ambiente e vai exigir, na forma de lei, que sejam realizados, por exemplo, os estudos prévios de impacto ambiental para a instalação de obras ou de atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente. Tudo bem? Bom, gente, e qual é o papel dos governos federal, estadual e municipal nesse contexto? Eles vão ter diferentes responsabilidades nessas políticas públicas, tá? Que devem propor, por exemplo, a implementação do uso de energias renováveis, como, por exemplo, energia eólica e energia solar, ações para a conservação da biodiversidade, a tomada de decisões econômicas considerando os impactos ambientais,
o estabelecimento de unidades de conservação para a proteção ambiental e da biodiversidade, como a gente já conversou, o que são essas unidades de conservação, tá? A coleta e a destinação correta de resíduos sólidos para aterros sanitários e para reciclagem. E também eles têm ali o dever, assim, né, a responsabilidade de propor ações para reduzir a emissão de poluentes pela indústria, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os acordos internacionais, que também tem essa pegada de conservação do meio ambiente, essa preocupação com a sustentabilidade, tá? Bom, o que acontece? As alterações climáticas, né, causadas pela destruição do ecossistema, elas têm gerado muita preocupação. E aí, como consequência disso, vários cientistas e governantes de diferentes nações, eles resolveram se unir para estudar e propor formas de frear essa emissão de gases poluentes, frear o desmatamento, a poluição de mananciais, dentre outras coisas. De maneira que assim a gente vai conseguir reduzir os danos que estão sendo causados ao meio ambiente e, consequentemente, ali a saúde dos seres humanos, tá? Então, visando isso, surgiram vários acordos e tratados internacionais ali que vão visar justamente a recuperação da natureza em escala mundial, criando, por exemplo, planos globais, para que a gente possa diminuir a exploração dos recursos ambientais, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses acordos, desses tratados ambientais, né, dos mais importantes, tá? Os principais. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi abordado em cada um deles, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a Conferência de Estocolmo, tá? A Conferência de Estocolmo aconteceu em 1972. Ela foi realizada em Estocolmo, na Suécia, tá? E ela foi a primeira conferência global voltada para o meio ambiente. Então, por isso, ela é considerada um marco histórico político internacional, tá? E aí, a Conferência de Estocolmo, ela foi decisiva para o surgimento de políticas de gerenciamento ambiental e acabou direcionando a atenção das nações para essas questões ambientais. Outro motivo dela ser considerada um marco histórico político internacional. Tudo bem? Porque a partir dali a gente começou a ter mais essa preocupação com o meio ambiente. Então, a partir do ano de 1972, a questão ambiental ela passou a fazer parte das agendas políticas de todas as partes do mundo. Tá vendo a importância dessa conferência? E aí, nessa conferência também, aconteceu a formalização do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que tem essa sigla aqui que vocês estão vendo. Tudo bem? Então, a Conferência de Estocolmo ela foi um marco ali para a gente iniciar esse pensamento, essa preocupação com o ambiente. Foi onde a gente começou a surgir com as políticas de gerenciamento ambiental. Tudo bem? Bom, em seguida a gente tem... Bom, o próximo acordo que a gente vai falar é do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, tá? O IPCC, ele aconteceu em 1988, tá? E ele foi criado para estudar e compreender as alterações climáticas da Terra. Porque estava acontecendo uma grande, né, preocupação com a questão do aquecimento global. Então, esse acordo, ele ainda está ativo e ele é composto por mais de 190 países e contam com a participação de centenas de cientistas, tá? Então, periodicamente, são publicados vários relatórios sobre as condições climáticas na Terra, incluindo, por exemplo, alterações do nível do mar, aquecimento global, carbono na atmosfera, fenômenos climáticos, tudo isso é reportado periodicamente através desses relatórios. E com base nessas análises, os países eles podem desenvolver políticas públicas para evitar o agravamento desses problemas climáticos, que são desencadeados principalmente pelas ações humanas, como a gente já conversou. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ECO 92. A ECO 92 é conhecida também como Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Hoje vocês podem ver por aí ECO 92 ou até mesmo Rio 92, porque ela foi sediada aqui no Rio de Janeiro. Então, como o próprio nome diz, ela aconteceu em 1992 e um dos principais consensos foi que as nações mais desenvolvidas eram as maiores responsáveis pelos perigos ao meio ambiente e que os países ainda em desenvolvimento eles necessitavam um suporte financeiro e tecnológico para eles atingirem um modelo sustentável de crescimento. Então, a ECO 92, né, essa conferência acabou reforçando a necessidade de a gente ter um desenvolvimento econômico do país, mas sem comprometer os recursos naturais do futuro. Então, sempre essa preocupação em consumir e conseguir se desenvolver,
conseguir sobreviver, mas sem comprometer os recursos das nações futuras, das gerações futuras. Tudo bem? Bom, o próximo acordo que a gente vai falar é sobre o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, ele aconteceu ali em 1997, tá? Na verdade, foi sediado na cidade de Kyoto, no Japão, e ele tem o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelas nações. E, além disso, estabelecer parâmetros para o desenvolvimento limpo. Mas o que é isso de desenvolvimento limpo? O desenvolvimento limpo, ele está ali em cima da ideia de que as indústrias dos países continuem produzindo, mas sem causar danos ao meio ambiente. Então, não prejudicando assim nem a economia nem o ambiente. A gente consegue produzir, se desenvolver, gerar recursos, né, financeiros, econômicos, mas sem afetar, sem prejudicar o meio ambiente. Tá? Então, isso que seria o desenvolvimento limpo. Bom, o Protocolo de Kyoto, apesar de ter acontecido ali a primeira reunião, a primeira conferência, em 1997, o Protocolo de Kyoto mesmo ele passou a vigorar em 2005. E ele tinha uma meta de redução da emissão dos gases de efeito estufa para os países que assinaram esse protocolo. Então, a média de redução era de 5,2% em relação à emissão que se tinha em 1990 até 2017. Ou seja, eles teriam que reduzir nesse período de 1990 até 2017 5,2%, tá? Só que, infelizmente, essas metas que foram estabelecidas no Protocolo de Kyoto, elas não foram atingidas pela maioria dos países, tá? Então, o que foi acordado ali no protocolo foi estendido até 2020, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Acordo de Paris. O que acontece? Em 2015, foi realizada a 21ª Conferência das Partes, né, em Paris. Essa conferência fica conhecida como COP21, tá? E aí, nessa conferência, foi adotado um novo acordo que tinha como objetivo fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, né? E reforçar a capacidade dos países para lidar com esses impactos que são causados por essas mudanças climáticas. Esse acordo é que ficou conhecido como Acordo de Paris, tá? Esse acordo surgiu nessa Conferência das Partes, que foi realizada em Paris, tá? A meta principal do Acordo de Paris é manter a temperatura média do planeta até 2 graus Celsius acima dos níveis que eram observados no período de pré-revolução industrial, tá? E isso tem que ser feito até o fim do século, tudo bem? Esse acordo ele foi assinado por mais de 190 nações e elas se comprometeram a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, que é o que a gente vem falando esse tempo todo, tudo bem? O Brasil, por exemplo, ele se comprometeu a reduzir até 2025 37% os níveis de gases de efeito estufa que eram emitidos em 2005. Então, eles tinham a gente tem um nível de gases de efeito estufa que foi emitido em 2005. Eles querem reduzir até 2025 37% desse nível de emissão que foi observado em 2005. Tudo bem? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a Rio+20. A Rio+20, ela foi realizada, como o próprio nome diz, no Rio de Janeiro. Foi realizada em 2012. E o principal objetivo foi reafirmar entre os países o compromisso que tinha sido instituído na Rio 92, né? Aquele compromisso que envolvia o quê? O desenvolvimento sustentável, a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Tudo bem? A discussão central da Rio+20 foi reduzir o impacto das atividades humanas na Terra, garantindo o quê? Que as gerações futuras tenham recursos naturais e que consigam assegurar a sua sobrevivência, ou seja, que ela consiga sobreviver, hoje, né, que a gente consiga atingir as nossas necessidades, suprir as nossas necessidades utilizando os recursos naturais, mas que as gerações futuras também consigam fazer isso, também tenham a capacidade de fazer isso, tá? Bom, um dos principais documentos apresentados na Rio+20, ele foi intitulado de O Futuro que Queremos, tá? E esse documento, ele destaca aspectos sociais e ressalta o esforço conjunto para o combate à pobreza, à fome, à proteção de florestas, proteção dos oceanos e da biodiversidade. Além disso, esse documento ele faz um incentivo à agricultura e energia sustentável, dando uma condição de vida mais digna
para as pessoas ali, para as populações mais vulneráveis. Tudo bem? Bom, isso aqui que a gente falou é um novo marco de visão ambiental mundial, porque você está unificando as relações e as áreas ambiental, social e econômica para garantir a sustentabilidade. Então, a gente está englobando esses 3 eixos. A gente está falando das áreas ambientais, do social e do econômico, mas tem previsão do que? A sustentabilidade. Eu consegui usar os recursos de maneira sustentável, visando que eles têm um ciclo. Eu preciso respeitar esse ciclo para que eles possam se regenerar, né? E eu não tenha uma degradação completa, uma extinção daquele recurso, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, eu sempre tenho que pensar na geração futura. Eu tenho que usar os recursos pensando que as gerações futuras também vão precisar desses recursos. Elas precisam ter as mesmas condições que eu tenho hoje para a sobrevivência. Tudo bem? Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, que tenha sido produtivo. E qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, é só falar comigo. E fiquem atentos aí, como eu sempre falo, para as atividades que vocês têm que realizar essa semana.